Ok. Opa. Então, Começar. antes de mais, uma boa tarde a todos vós. Como sabem, sou o vosso médico do trabalho, Pedro Diniz, e estou aqui para vos esclarecer sobre uma série de questões que têm vindo a ser colocadas. E para que não haja dúvidas, eu vou primeiramente fazer aqui algumas informações e depois colocarão as questões como quiserem. É importante percebermos que esta situação que estamos a viver de pandemia é uma situação provocada por um vírus. Este vírus pode ser transmitido de três maneiras, e é muito importante dizer isto. Há três formas de transmitir o vírus, que são: o vírus sai sempre pelas gotículas salivares, não há outra hipótese. Só pelas gotículas salivares é que o podemos transmitir. E essas três formas são as seguintes. Há uma primeira forma que nós consideramos a forma direta de transmissão, que é quando nós falamos ou quando nós podemos espirrar, que haja um conjunto de gotículas salivares de alguma forma mais pesadas que sejam lançadas para o ar até uma distância de 1,5 m, 2 metros, 80 centímetros, enfim, de acordo com o espirro. Se tiver alguém por perto, obviamente que essa pessoa ficará contagiada. Esta é a forma direta. Há uma outra forma indireta de contágio, que consiste em que essas mesmas partículas que foram lançadas para o ar, elas vão acabar por se depositar sobre as superfícies. E ao levarmos as nossas mãos a essas superfícies e ao levá-las posteriormente ao rosto, ao nariz, aos olhos ou à boca, acabamos por ficar contaminados. Não nos podemos esquecer que o ser humano tem por hábito levar cerca de 300 vezes por dia a mão ao rosto. Já falei na primeira forma de contágio, já falei na segunda forma de contágio. Então agora vamos à terceira forma de contágio, que corresponde a estudos muito recentes. Quando nós emitimos as partículas nas gotículas salivares, há um conjunto de partículas, os vírus, lembrem-se que os vírus só podem existir dentro das gotículas salivares, mas há um conjunto de partículas destas que são extremamente leves, mais leves que o ar. E estas podem se deslocar para distâncias de 6, 7 e 8 metros de nós, contaminando todo o que está à volta. E, portanto, só temos uma solução para este problema, não temos outra. Sabendo que o vírus não consegue viver no exterior, dentro de nós, mais do que 5, 6 dias, se todos nós usarmos uma máscara desde que saímos de casa até que regressemos a casa, se todos nós o fizermos e ao mesmo tempo formos higienizando as nossas mãos, formos lavando as mãos corretamente, usarmos o álcool gel corretamente, principalmente se mexermos na máscara, mas se todos nós mantivermos a máscara no rosto, desde que saímos de casa até que chegamos a casa e todos o façamos, nós acabamos por acabar com a transmissão do vírus. Temos que nos lembrar que em cada 5 pessoas que estão infectadas e estão a transmitir o vírus, há 4 que não sabem que estão infectadas. Ou porque ainda estão num período de incubação e vão ter sintomatologia mais tarde, ou porque nunca vão ter sintomatologia e estão infectadas. Eu repito, em cada 5 pessoas infectadas, 4 não sabem que estão infectadas e estão a transmitir o vírus. Portanto, a única solução é que todos usemos máscaras. Nós temos vários tipos de máscaras. Nós temos estes tipos de máscaras, como vocês sabem, nós temos estes tipos de máscaras, mas se todos usarmos, dado que estas outras máscaras não são tão confortáveis assim, se todos usarmos máscaras de tipo cirúrgicas, como a que eu tenho neste momento, o que vai acontecer é que qualquer um de nós que esteja doente, as suas gotículas salivares vão ficar presas na máscara e não vão sair para o exterior. E desta forma, nós acabamos com a transmissão. Se todos usássemos máscara desde que saímos de casa até que regressemos a casa, contando que o vírus pode ter um período de incubação de 14 ou 15 dias, contando que o vírus, em média, permanece no nosso organismo cerca de 21, 22 dias e pode ir até perto do mês, mas se todos nós usássemos a máscara, o que ia acontecer era que os que tivessem que adoecer, adoeciam, e os que não estivessem doentes não ficavam contaminados com a doença. O que quer dizer que no mês e uma semana nós conseguiríamos erradicar o vírus. Obviamente que, juntamente a este processo,
tinha que haver uma quarentena para todas aquelas pessoas que entrassem em Portugal, que tinham que fazer um teste à entrada, tinham que ficar em isolamento durante 15 dias e tinham que fazer um segundo teste uma semana depois. E desta forma, como vos disse, num mês e numa semana, nós conseguiríamos controlar a situação. E já não se falaria mais nem de picos de curva, nem de curva ajatada, nem de nada disso. Muito bem. Era esta a exposição que eu queria fazer. Por favor, coloquem as vossas questões. Boa tarde. Boa tarde. Não sei se mais alguém está a falar. Há provas de que os animais podem ficar infectados? Com 29,94. Este era o valor que supostamente... Eu ia responder, entretanto, há aqui uma outra voz, mas de qualquer maneira, em relação aos animais, há alguns casos, há pelo menos 3 casos que foram relatados de animais que apresentaram o coronavírus. Agora lá está, nós estamos a falar de um coronavírus novo. Eu não sei até que ponto é que esses animais apresentavam o novo coronavírus, a Covid-19. Porque o coronavírus é um vírus que já existe desde os anos 60 em circulação. Teoricamente, nós ainda não temos, pelo menos que eu tenha conhecimento, provas científicas de contágios de animais. Pelo menos de contágios de humanos para animais. Ok. É que ontem deu a notícia que um tigre num jardim zoológico dos Estados Unidos tinha ficado infectado. Não sei se eu ouvi. Sim, eu ouvi. Achei um bocado estranho, porque em princípio ninguém chegaria perto do tigre. Exato. Portanto, seria... Mas lá está, dentro da tal ideia que eu falei há pouco na introdução dos tais aerossóis, que podem ir até 6, 7 metros, na teoria, o animal poderia ficar infectado se as células dele tivessem receptores para este vírus, que é algo que eu não sei. Mas já há muito tempo se disse também que um cão em Hong Kong, há mais de um mês e meio, também ficou infectado. Não é por mal. Ok, obrigada. Nada. Boa tarde, Dr. Pedro. Não sei se me está a ouvir. É a Regina Vinhas. Está tudo bem? Tenho aqui uma dúvida, não sei se os meus colegas terão a mesma dúvida, mas relativamente às máscaras, como são escassas, há muito poucas, eu queria perguntar o seguinte: nós, portanto, usaremos a máscara, se formos eventualmente às compras, o tempo de exposição não será muito, portanto, será à volta de 1 hora, 2 horas no máximo. E eu queria lhe perguntar se poderemos descontaminar a máscara com álcool a 70, borrifando e poder reutilizar a máscara. Estou a falar daquelas que nos distribuíram, das FFP2, se há essa possibilidade de as reutilizar. Muito bem. Então, eu vou explicar. Sobre as máscaras, o objetivo é o seguinte, é que quem estiver estipulado que utilize EPIs, máscaras de EPIs, nas suas atividades normais, que os mantenha. Para todas as outras pessoas que não estavam habituadas a usar máscara, então deverão usar uma máscara. A máscara que me falou é uma máscara do tipo destas, tipo das 3M ou destes tipos de máscaras. Estas máscaras, efetivamente, não são confortáveis, nem são as máscaras ideais para as usarmos, dado que se torna bastante difícil andar com uma máscara destas. Estamos a tentar e sabemos que vão chegar ao mercado nos próximos dias, na próxima semana, talvez, uma série de máscaras cirúrgicas com boas características. Se todos usarmos essas máscaras cirúrgicas, elas serão perfeitamente suficientes e poderemos substituí-las pelas FP2, que são máscaras desconfortáveis. Em relação à higienização das máscaras, tanto estas como as cirúrgicas que eu referi podem perfeitamente ser desinfetadas e higienizadas. O que eu proponho
é que, através de álcool a 70 graus, quando cheguemos a casa, através do álcool, coloquemos álcool a 70 graus sobre a máscara, deixando-a de um dia para o outro, o álcool, a máscara irá secar e, portanto, estará outra vez a poder ser usada. Quem não tiver álcool, porque por vezes o álcool torna-se difícil de encontrar, pode usar a lexívia, numa proporção de 1 parte de lexívia para 5 de água. E desta maneira pulverizam a máscara de um dia para o outro. O ideal é ter 2 máscaras ou 3. Aqui é pulverizada, não é usada no dia seguinte, será usada 2 dias depois. Portanto, a resposta é esta: sim, as máscaras podem ser desinfetadas tanto com álcool como lexívia na diluição correta. Doutor Marisa Viriato, também das Águas do Algarve. Queria-lhe fazer uma pergunta. Pelo aquilo que há pouco expôs, julgo que considera que o uso da máscara é uma medida essencial para a proteção de cada um e para a proteção dos outros também. Portanto, julgo que recomenda que todos os trabalhadores, eu agora estou a falar ao nível do trabalho, portanto, pessoalmente, quando saímos de casa, já nos disse que é uma recomendação para irmos às compras, para fazer aquilo que é essencial, mas também, se tivermos que trabalhar, também recomenda que utilizemos a máscara. Sim, sem dúvida. O que eu recomendo é que todos aqueles que não usavam máscara no dia a dia, sendo a sair de casa, sendo a ir ao supermercado, sendo a ir à farmácia, sendo no vosso espaço de trabalho, que utilizem máscara. Porquê? Porque alguém pode não saber e estar infectado e estar a infectar os colegas. Isso é algo muito fácil de acontecer. Portanto, em todos os espaços, nós devemos usar a máscara. Portanto, a situação é uma utilização, o que eu recomendo é uma utilização generalizada da máscara. Mais uma vez repito, não tanto aquelas máscaras mais duras e mais difíceis. Nesta fase, nós estamos a recorrer ao que há no mercado, como é óbvio, mas creio que o mercado rapidamente terá máscaras cirúrgicas para todos. E o nosso hábito tem que ser um hábito semelhante ao que fizeram os orientais, o que fizeram os chineses, o que fizeram em Macau, o que fizeram em Hong Kong, o que fizeram no Japão, na Coreia. Portanto, nós temos que copiar o que os outros fizeram, que já estão à nossa frente e fizeram bem. Nem precisamos de ir tão longe, basta olhar para a Áustria, basta olhar para a República Checa, basta olhar para a República da Eslováquia. A Áustria, desde o início, que informou toda a população que deveria usar máscara. E como o fizeram, os números são baixíssimos. Os números destes países da Europa que usaram máscara desde o início são baixíssimos. A taxa de mortalidade é baixíssima. Porquê? Porque desta forma eliminaram o contágio. Toda a gente nesses países usa máscara. Ainda hoje vi nas notícias que estes países que acabei de falar, tanto a República Checa como a Áustria, começam aos poucos a voltar ao normal. Portanto, sim, máscara em todo lado. Lembrando que ainda é mais arriscado, por vezes, num posto de trabalho onde existem várias pessoas, ou num supermercado, ou numa farmácia, ainda é mais arriscado do que no meio exterior. Porque no meio exterior ainda há alguma ventilação que faz com que as gotículas salivares se afastem e acabem por ser eliminadas. Ainda em relação a essa pergunta que eu acho pertinente, eu gostaria de referir uns estudos australianos recentes. E era importante que estes estudos fossem acompanhados pela nossa Direção-Geral de Saúde, que não olhasse para o lado. Os australianos verificaram que este vírus é um vírus que não aguenta temperaturas altas. É um vírus que não aguenta climas secos. É um vírus que não gosta de luz por causa dos raios ultravioletas. Portanto, sendo assim, e conhecendo melhor o nosso inimigo que não tem rosto, percebemos então que a utilização de máscara deve ser generalizada para todos. Deveria ser uma obrigatoriedade que todos usássemos máscara. Porque desta forma, nós ao protegermos o próximo, acabamos por nos proteger a nós.
Certo, então considera perfeitamente, eu estou perfeitamente de acordo com o que diz, acho que é do mais razoável bom senso face aos pressupostos que nos explicou e que nos acabou de informar. O que eu pergunto é, portanto, é de mais razoável bom senso também solicitarmos aos prestadores de serviços que trabalham connosco e que muitas vezes não têm esta sensibilização de que têm que o fazer também usando máscara. Claro que sim. Eu espero que nos próximos dias a Direção-Geral de Saúde proponha ao país o uso generalizado da máscara. Mas não chega a propor. É preciso, de alguma forma, dizer que têm que usar máscara. Porque se nós usarmos máscaras simples, cirúrgicas, e outra pessoa não usar máscara nenhuma, nós corremos o risco de ser infectados, porque essa pessoa pode não saber. A única forma que nós temos de nos proteger é usar as tais máscaras que eu falei, ou máscaras tipo 3M, ou este tipo de máscaras, que são FP2 ou FP3, que são máscaras que efetivamente nos protegem, mas que não são confortáveis e que nos dificultam em muito a nossa vida. Portanto, os prestadores de serviço, assim como nós, toda a população no geral, deveria usar máscara. Mas todos os prestadores de serviços que tenham que usar outro tipo de máscara FP2 deverão continuar a usá-las, dado o tipo de atividade que têm. Todos os outros, quando não têm máscaras de proteção de tipo FP2 ou FP3, porque a sua função profissional assim não o obriga, todos deveremos usar máscara de tipo cirúrgico. Quem não tem máscaras de tipo cirúrgico pode sempre fazer uma máscara em casa. É muito fácil. Eu abri um canal no YouTube chamado Dr. Pedro Diniz Covid, onde eu explico com a maior das facilidades como se faz uma máscara. As máscaras podem ser feitas em pano, as máscaras podem ser feitas em papel de cozinha, todas elas são totalmente eficazes a partir do momento que toda a população as usar. Certo, muito obrigada. Muito obrigada, foi muito esclarecedor e eu acho que é uma recomendação que é muito importante. Eu acho que é inclusive uma informação que é importante interiorizar na empresa. E agradeço então a sua exposição. Muito obrigada. Mas eu queria só dizer mais uma coisa, antes de terminarmos. Sim. Antes de terminarmos, que é o seguinte. A empresa, desde o início, que tem estado preocupada com esta situação. É importante referir, e era muito importante que os elementos da empresa soubessem, que nós, no final de janeiro, nos reunimos para começar a preparar um plano de contingência. E que no final de fevereiro já tínhamos um plano de contingência. Muito provavelmente, fomos os primeiros no Algarve a criar um plano de contingência. Isto é muito importante. Sempre preocupados. E a empresa tem vindo a procurar soluções, inclusivamente já encomendamos uma quantidade para todos os nossos trabalhadores de máscaras de pano, máscaras de 99 de poliéster, que serão posteriormente distribuídas a todos para que toda a gente possa ter acesso às mesmas e para que possam trabalhar com mais segurança. Certo, eu tenho conhecimento desse trabalho importantíssimo que a empresa tem feito. O que eu acho que também era importante agora, face a esta nova exposição que fez, e a empresa tem seguido também as recomendações da Direção-Geral de Saúde, que ainda não indicam a utilização massiva de máscaras, mas faça a recomendação que o engenheiro que o Dr. Pedro Diniz fez e faça aquilo que expôs, eu acho que era importante então passar-nos esta mensagem de que efetivamente deve ser uma recomendação a utilização de máscara por todos os trabalhadores e a solicitação da mesma aos prestadores de serviço que connosco trabalham. Muito obrigada. Estamos a fazer isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradecemos imenso a sua dedicação à empresa e a todos os trabalhadores e a toda a população no global. Relativamente à Direção-Geral de Saúde, é lamentável que ainda não aconselhem o uso e que não seja extensível a toda a população, embora a Organização Mundial de Saúde ainda não tenha feito uma recomendação para todos no global, mas já existem pessoas dentro da Organização Mundial de Saúde que já fazem essa recomendação, que todas as pessoas deveriam usar máscara. É lamentável que para já cá em Portugal ainda não, talvez porque não hajam disponíveis no mercado, mas como o Dr. Pedro diz, há outras formas de contornar esta situação, com lenço, com a tal folha de papel,
e que não haja essa sensibilidade da parte da DGS. Mas, de qualquer das formas, muito obrigado por tudo. Bom, é assim, nós temos, acima de tudo, que olhar para os bons exemplos. Eu compreendo que a Direção-Geral de Saúde, assim como a Organização Mundial de Saúde, sejam organizações extremamente sérias, mas efetivamente têm vindo no sentido contrário aos bons exemplos. E é isto que está em questão. O que está em questão é a nossa saúde. Não é um jogo. É a nossa saúde e a saúde dos nossos entes queridos. Esta é que é a nossa guerra. E, portanto, nós temos que olhar para os bons exemplos. Se as outras organizações não olharam, nós não temos culpa. Nós temos que olhar para uma Áustria, para uma República Checa, que neste momento estão a voltar à normalidade, que fizeram um isolamento diferente do nosso. Nós poderíamos ter um isolamento de outra maneira, se todos nós usássemos máscara. Portanto, repito, temos que olhar para os bons exemplos e para os bons números, e não para os maus exemplos. Boa tarde, doutor. Cláudio Dimas, novamente. Qual é a sua opinião sobre a necessidade de higienização das compras quando chegamos do supermercado? Bom, qual é a sua opinião sobre isso? A minha opinião é o seguinte: se nós todos usássemos máscara, eu quando comecei a falar logo no início, eu expliquei que a segunda forma de contágio era a forma indireta, que consistia na deposição das gotículas salivares sobre as superfícies. E é óbvio que se houver repositores nos supermercados, nas compras que nós adquirimos, a fazer essa mesma reposição sem a utilização de máscara, e se algum deles estiver doente, é óbvio que essas mesmas gotículas salivares poderão ser depositadas sobre os produtos alimentares. A questão que se coloca é, primeira questão, todos devíamos usar máscara. Se os repositores dos supermercados, assim como dos mini-mercados e de todas as outras áreas de venda de produtos alimentares usarem máscara, essa questão imediatamente deixa de se colocar, porque o vírus não se passa pelas mãos, o vírus só se passa pelas gotículas. Portanto, se todos eles usarem máscara, obviamente que os alimentos nunca estarão contaminados. Mas como até agora isso ainda não aconteceu, ainda não houve coragem, penso eu, não entendo bem porquê, para pedir a todos para usarem máscara, então temos que ter efetivamente alguns cuidados, sim. Quais os cuidados? Eu disse ainda há pouco que este vírus não gosta de radiações ultravioletas. Ele é um vírus sensível à temperatura. Eu gostava de apresentar uma solução perfeita, mas não o consigo fazer. Portanto, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos, dentro do possível, se houver sol, colocar ao sol, durante algum tempo, os produtos que adquirimos. É óbvio que se forem determinados produtos, até os podemos estragar, temos de ter algum cuidado. Porque como a maior parte dos produtos ou vêm embalados, ou se for fruta, vem com casca, o que é que devemos fazer? Devemos pegar num toalhete com a lexívia na diluição que vos falei há bocado, que não é uma quantidade grande de lexívia, 1:5 de água, e passar sobre estas superfícies com um toalhete e a lexívia diluída, ou mesmo álcool. Tudo dentro do possível, como é óbvio, porque não estamos no ideal. O ideal era que todos usassem máscara. E se todos usassem máscara, não havia o problema da contaminação dos alimentos. Como isso ainda não aconteceu, tentar ter algum cuidado e, principalmente, afastar esses produtos dos nossos idosos e das nossas populações de risco por questões de saúde. Obrigada, doutor. Fica esclarecida. Uma situação que é a limpeza das nossas superfícies de trabalho, nomeadamente nas salas de comando. O pessoal, com a entrada e saída de várias pessoas, tem mais receio e então utiliza os produtos desinfetantes com alguma regularidade, chamamos assim. A minha questão é, em salas fechadas, a necessidade de elas serem ventiladas uma vez que a pessoa não pode sair da sala. Ou seja, eu penso que seria
bom que eles, ao desinfetarem as superfícies, também houvesse essa questão de ventilação da sala. Porque senão corremos o risco de estar a juntar muito produto e eu estou sentado e a respirar a volatilização daquele produto. Não sei se tiveram oportunidade de ouvir o que o engenheiro Zica estava a falar sobre a higienização dos postos de trabalho e a necessidade de ventilação dos mesmos. Eu volto um bocadinho atrás. Se nós não usarmos todos máscara, nós podemos contaminar os nossos postos de trabalho, porque as gotículas vão ser depositadas sobre as superfícies. Portanto, mas se nós usarmos todos máscara, nós não vamos ter esse problema. Já não temos essa necessidade de uma desinfecção, de uma limpeza tão frequente dos nossos postos de trabalho, porque não vai haver libertação de gotículas. Mas, para quem ainda não tem máscaras e tem estado a trabalhar, ou está a trabalhar sem as máscaras, o que eu não recomendo, como já disse, se possível, tentem arejar os espaços. Procurem que haja a melhor ventilação possível. Até porque nós sabemos que tanto o álcool como todas estas outras substâncias têm algum grau de toxicidade. E se o fizermos várias vezes ao dia, também podemos prejudicar a nossa saúde. Portanto, é preciso ter bom senso. E, através deste bom senso, procurar ventilar os espaços de trabalho e fazer a limpeza do espaço, a desinfecção com hipoclorito ou a lexívia ou o álcool, de acordo com o que tiverem, pelo menos quando entram e quando saem do mesmo. Não sei se há mais alguém que queira colocar alguma questão. Não havendo mais questões? Não sei. Tem mais algo que queria dizer? Estão a ser colocadas questões por escrito também. Por escrito? Há mais alguém que queira colocar alguma questão? Mano, o que é que tu fizeste para... Talvez infectado. Mas fica já à espera. Sim, tá. Mas é para... Foi. Muito bem, tenho aqui uma questão que é porque é que a Organização Mundial de Saúde não recomenda a utilização generalizada da máscara? Eu sinceramente não sei. Só posso entender isso como uma falha de comunicação muito grave. Eu ouvi o responsável da Organização Mundial de Saúde dizer que não recomendava porque não havia máscaras para todos. Isto é lamentável, isto não é uma resposta que se possa ter. Portugal não é propriamente, com todo o respeito, mas não é propriamente a Serra Leoa, ou não é propriamente o Uganda. Quer dizer, nós não temos culpa. Não se pode dizer uma coisa destas de uma forma generalizada. Se a Organização Mundial de Saúde o diz, então está errada. Esta é a minha posição. Portanto, outra das questões que eu tenho aqui, evita-se, portanto, tanto confinamento. O confinamento
é assim, caiu-se um pouco numa certa radicalização. Lá está, se todos nós usássemos máscara, mas tínhamos que ser todos, não era necessário tanto confinamento, não se justificaria. Mas todos teríamos que usar a máscara para que ninguém se possa contagiar. Portanto, quem tem obrigatoriamente que ficar em confinamento nesta fase são os nossos idosos e a nossa população, considerada população de risco, com determinados tipos de patologias, patologias respiratórias, patologias cardíacas e outras que já estão mais do que definidas, essas sim. O resto das pessoas, se todos usassem máscaras, não era necessário. Assim como, também posso dar um exemplo do distanciamento. Foram definidas medidas de distanciamento de 1,5 metro, 2 metros. Não tem qualquer lógica. Isso não tem qualquer lógica. Porque já se sabe que os aerossóis deste tipo de doença, da Covid, podem atingir 6, 7, 8 metros. Portanto, não tem qualquer lógica criar distanciamentos quando as pessoas não têm máscara. Para mim, o distanciamento correto é o distanciamento desde que não nos toquemos uns nos outros, que até pode ser 20 centímetros, desde que todos utilizem máscara de uma forma generalizada. Outra questão. Sobre a orientação interna das máscaras, sim, claro, nós propomos que todos utilizem máscaras. Aliás, estamos-nos a esforçar para adquirir máscaras para toda a gente. Não só as FP2, que isso foi logo o que pensámos inicialmente, mas como vocês sabem, isto é um processo dinâmico e também nós estamos a tentar ir aprendendo todos os dias. E neste momento foi feito um esforço grande, tanto pela engenheira Fátima Andrade, como pelo engenheiro José Zica, com o apoio total da nossa administração, no sentido de adquirirmos máscaras. Já temos a caminho máscaras de pano para todos e, inclusivamente, vamos avançar para máscaras cirúrgicas. 3 unidades para cada. Sim, são 3 unidades de pano, está aqui o engenheiro Zica a dizer, já estava referido, e vamos avançar também para máscaras cirúrgicas para todos. Máscaras estas que, lembro mais uma vez, são para ser reutilizadas. Enquanto que este pano podem-nas colocar a lavar a 60 graus e elas no outro dia estão perfeitas para ser usadas, desde que estejam secas, as outras poderão ser sempre higienizadas, pulverizando-as com álcool ou com lexívia diluída. Portanto, este trabalho está a ser feito. Não há uma utilização intensiva do serviço de saúde, não é? Sim. Ok. Aqui. Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Eu não estou a identificar mais perguntas. Muito bem. Não estou a identificar. Doutor, está-me a ouvir? Fala Margarida Pires. Ela está a dizer aqui. Sim, Margarida. Fala, Margarida. Eu escrevi. Bom, tem a ver essencialmente com o procedimento de utilização de máscara, porque parece-me que, pelo que vejo, há muitas pessoas que não sabem muito bem como é que hão de colocar a máscara, como é que hão de retirar a máscara fisicamente, e existe também algum mito em relação à mão, se a mão deve ajeitar a máscara à frente quando já depois de estar a usar muito tempo e não sei o quê, porque a mão depois já tem vírus e leva o vírus à boca novamente, entre aspas, que é a máscara, no fundo. Portanto, essencialmente é a forma de pôr e retirar a máscara, porque parece que não se deve utilizar a mão no tecido, na zona de tecido. É assim ou é mito? E é a utilização também de luvas, se deve utilizar luvas, como utilizar ou onde usar. Ok. Então eu vou responder. Foram colocadas 2 questões. Uma delas é a máscara e a outra tem a ver com as luvas. Vamos começar pela máscara. E eu vou exemplificar como é que nós devemos fazer com a máscara. Eu tenho esta máscara, suponhamos que esta máscara estava novinha, que eu ainda não a tinha usado. O que é que eu tenho que fazer? Eu pego na máscara e, com muito cuidado, com as minhas mãos lavadas, porque, atenção, a máscara não vem retirar de forma nenhuma os cuidados que temos que ter com a higiene das mãos. Tudo o que a Direção-Geral de Saúde disse sobre cuidados de higiene das mãos está certíssimo. Portanto, eu pego na máscara,
As máscaras têm uns elásticozinhos. Depois de eu ter as mãos lavadas e desta máscara estar esterilizada ou lavada, e ponho-a no rosto, ok? A seguir, ajeito a máscara e tento criar o mais confortável possível. E assim me mantenho. É óbvio que eu com a máscara no rosto, eu vou ter tendência a levar menos vezes a mão ao rosto do que sem a máscara. Contudo, se eu tocar na máscara, na superfície externa da máscara, eu posso ter a minha mão contaminada com vírus. Neste caso, o que é que eu devo fazer? Antes de tocar em qualquer outra coisa, se possível, lavar as mãos com sabão. E o assunto está resolvido durante 20 segundos. Se eu tiver um pouco de álcool gel, quero lembrar também que cada vez estamos a ter mais álcool gel. O álcool gel está a chegar com mais facilidade a todos os espaços. Portanto, todas as pessoas acabam por ter acesso ao álcool gel. E o que convém é que todos nós andemos com um recipiente pequeno de álcool gel e que, após termos tocado na parte exterior da máscara, que passemos o álcool gel nas mãos. Se vamos almoçar ou se vamos jantar e precisamos de tirar a máscara, fazemos o mesmo movimento. Tiramos a máscara e mantemos a máscara virada para cima numa superfície. A seguir, lavamos as mãos e depois de lavarmos as mãos ou de passarmos o álcool gel, então é que vamos comer. No final de comermos, então voltamos a lavar as nossas mãos, pegamos na máscara como a deixamos. Se tivermos hipótese de a pulverizar ou com álcool ou com lexívia, seria uma boa ideia. Só que não me parece muito fácil, porque pode não haver tempo para ela secar. Portanto, devemos fazê-lo quando se trata de um dia para o outro. Portanto, voltamos a colocar a máscara, como tínhamos feito anteriormente, ajeitamos outra vez a máscara, voltamos a lavar as mãos e a usar álcool e estamos prontos para continuar. E quando chegarmos a casa, fazemos o mesmo. E assim terminamos o processo da máscara. Em relação às luvas, efetivamente, eu não sou muito a favor da utilização das luvas, a não ser pelas pessoas que, pela sua função, já usavam luvas anteriormente. As luvas, sim, as luvas podem dar uma falsa sensação de segurança. As luvas podem nos fazer pensar que estamos seguros. Infelizmente, já vi muitas pessoas nos supermercados com luvas a pensar que estavam seguros e a tirar o cartão de crédito da carteira e a pagar com o cartão de crédito, a seguir a colocá-lo na carteira, a colocar no bolso das calças, a pegar nas chaves do carro com as luvas e pôr o carro a funcionar e depois, quando chegam a casa, tiram as chaves e metem no bolso e chegam ao final do dia, tiram as luvas e pensam que estão bem, que não estão infectados e contaminaram-se todos. Portanto, eu não sou a favor das luvas, totalmente. Eu sou a favor da higienização das mãos, lembrando que o vírus não passa através da pele. O vírus só pode entrar dentro de nós, ou pela nossa boca, ou pelo nosso nariz, ou pelos nossos olhos. Portanto, se todos lavarmos as mãos como deve ser e as mantivermos higienizadas, o problema das luvas não se coloca. Não me parece necessário nem útil. Para quem tem que usar luvas e para não estar a tirar e a pôr luvas, a questão de higienizar as luvas como se fossem as próprias mãos. Correto. É exatamente. O engenheiro Zica estava a dizer aqui, para quem tem luvas, porque tem que trabalhar com luvas, deverá higienizar as luvas como as mãos. O que é lógico, que sim. Mas para quem não usa luvas habitualmente, não deverá usar luvas. Deverá sempre usar máscara. Boa tarde. Bom, vamos ver aqui. Fica sem perceber se sempre será emitida uma circular interna dada para o uso obrigatório de máscara. Não sei esta resposta. Não sei se nós podemos emitir uma informação obrigatória do uso de máscara. Isso é uma decisão da administração. A administração é que tem que dizer se será obrigatório ou não.
A minha recomendação como vosso médico do trabalho é que sim, devem usar para o vosso bem, assim como eu a tenho neste momento. Indicações de prestadores de serviços. Está aqui uma questão de quando é que deverão ser dadas indicações aos prestadores de serviços para o uso obrigatório de máscara. Se preferência ontem. De preferência ontem. Vamos tentar fazê-lo o mais célere possível. Temos estado a trabalhar constantemente nisto, a tentar adquirir material. Já tentámos com vários fornecedores, estamos numa fase difícil. O nosso mercado não estava preparado para isto, de maneira nenhuma. Os nossos fornecedores não estavam preparados para esta situação. O país não estava informado para a necessidade de máscaras e, de repente, fomos todos apanhados na curva. Surpreendentemente, ficámos todos sem equipamentos. Mas, como os equipamentos estão a chegar gradualmente ao mercado, nós temos estado a fazer encomendas de maneira a adquirir todos os equipamentos de proteção individual adequados ao momento para todos os nossos colaboradores. Mais uma pergunta, doutor. Já se sabe como é que se vão processar os testes de imunidade? Como é que podemos ter acesso a eles ou quem é que os pode prescrever? Não. Os testes de imunidade são efetivamente... Os testes serológicos ou testes de imunidade seriam o ideal. Isso seria o ideal. Se nós conseguíssemos que grande parte das pessoas fizessem os testes e verificássemos as pessoas que estão imunes, isso seria ótimo, porque essas pessoas poderiam voltar a uma vida completamente normal, inclusivamente nem precisariam de máscara. Isso seria excelente. Mas, efetivamente, não temos essas informações. Se nós estamos com testes insuficientes, aparentemente até faltam zaragatoas para fazer pesquisa de testes no país. Então, se estamos com testes insuficientes para verificar se há a doença, quanto mais os testes de imunidade, que são testes serológicos que provavelmente virão posteriormente. Obrigada. Nada. Não sei se tem mais alguma questão. Quem tiver mais alguma questão, coloque-a. Estou aqui ao vosso dispor. Penso que perceberam de alguma forma o que eu vos quis transmitir. Basicamente, este processo passa por uma utilização generalizada de máscaras, por uma consciência de todos. Porque seja máscara, seja um lenço, seja uma máscara artesanal, qualquer barreira que se possa colocar à frente, se for colocada por todos, de uma forma generalizada, num mês e meio, nós contemos a doença. Num mês e meio contemos a doença. E numa segunda fase, podemos começar a iniciar um processo semi-normal, não totalmente normal. E numa terceira fase, sim, eu peço-vos a todos vós que queiram, que vejam os meus vídeos no YouTube, que estão no YouTube Dr. Pedro Diniz Covid. Vejam onde eu explico. E eu farei, proximamente, um novo vídeo com as 3 fases que eu considero fundamentais para nós voltarmos à realidade que tínhamos antes da doença. Obviamente, com as devidas precauções. Estou, doutor. Sim. Está-me a ouvir? Boa tarde. É Alfredo Dias aqui de Alcantarilha. Só uma questão. Uma pessoa imune pode transmitir o vírus? Essa é uma boa pergunta, porque eu posso saber algumas coisas, mas eu não sei tudo. Uma pessoa imune, em princípio, não. Porque se ela está imune, ela também não recebeu o vírus. Isso não é o que acontece com as pessoas que adoecem, mas que o vírus não tem qualquer ação sobre elas. Cerca de 50% da população é contagiada sem nunca apresentar sintomatologia. Mas essa população não quer dizer que esteja imune. Essa população está infectada. Ao contrário de quando se está imune. Quando se está imune, não se está infectado. Eu faço uma comparação, por exemplo, a hepatite B. Quando nós temos anticorpos para a hepatite B, nós não somos infectados. E quem não é infectado não passa a doença. Portanto, teoricamente, para responder à sua questão, quem está imune não deverá transmitir a doença.
vídeos. Estão a pôr os vídeos com o doutor, por favor. Pois, mas eu não sei. Sim, é a DR. Para quem tem dúvidas sobre os vídeos que eu tenho vindo a fazer, porque desde o início que tenho estado muito preocupado com toda esta situação, por discordar em parte com as diretivas da Direção-Geral de Saúde, senti-me na obrigação de fazer vídeos e de contactar autoridades e de lutar o máximo possível para que o caminho fosse o melhor para todos nós. E, portanto, pela primeira vez na vida, criei um canal no YouTube nesta luta, no sentido de publicar vídeos onde tento expressar as minhas ideias, que são de alguma forma contraditórias, em parte, às da Direção-Geral de Saúde. Sim, o canal é DR Pedro Diniz. Como sabem, é o meu nome, Covid. Que peço a todos que vejam e que concordem, que também os reencaminhem para outras pessoas. A água oxigenada também pode ser usada, sim. A água oxigenada é um desinfetante que também pode ser usado como o álcool, como o hipoclorito, ou como a lexívia, que é como o hipoclorito, na dose adequada. Se tiverem mais questões, coloquem, estejam à vontade. Basicamente, se não houver muito mais questões, deixem-me-vos dizer que a nossa empresa está preocupada com a saúde de todos. De todos. E, portanto, temos feito tudo e estamos a fazer tudo para garantir a saúde dos nossos colaboradores. Estamos a adquirir material e desde que todos vós utilizem o material que estamos a adquirir, o adequado a cada um, que a probabilidade de infecção será sem dúvida muito menor. Não só a utilização do material, mas também cumprindo algumas regras de segurança, como a lavagem das mãos, a desinfecção das mãos e a lavagem e a desinfecção dos vossos postos de trabalho e os cuidados a terem. Evitem tocarem-se, porque a distância segura é aquela distância que impede que nos toquemos uns aos outros desde que todos usemos máscara. A distância segura não é 1,5 m, nem 2, nem meio metro, nem 3, nem 4, nem 5. É a distância de não nos tocarmos com todos usando máscara. Esta é a distância segura. Não sei se há mais alguma questão. Bom, se não houver mais questões, felicidades a todos e lembrem-se que está aqui uma equipa preocupada com vocês e qualquer questão que queiram colocar, estejam à vontade, porque estamos todos na luta. Isto é uma guerra de todos. O nosso inimigo não tem rosto, não se vê, mas ataca. Ataca, provoca doenças e pode matar. Não quer dizer que nos mata a nós, mas pode matar alguém que a gente conheça ou que seja algum ente querido. Portanto, a todos, muitas felicidades. E vamos ter esperanças, vamos vencer esta batalha e tudo correrá bem. Deus querendo e todos nós querendo, tudo correrá bem. Muito obrigada. De nada, muito boa tarde.